Chega pagando 30 já. Só me dá um ok aí para começar. Já tá indo, pode ir. Muito bem, então. Então a gente tinha parado na aula passada no Gorgias, né? A gente falou do Protágoras na aula passada, né? O Protágoras que foi o primeiro dos mestres sofísticos, né? Mestres da sofística. Ele é um personagem das obras de Platão, né? Tem inclusive um livro chamado Protágoras. O Sócrates, ele aprende com o Protágoras, ele até gosta do Protágoras, assim, né? Mas ele vai ser um adversário, né? Porque o Protágoras, ele vai começar a propor lá a ideia do relativismo filosófico com base na percepção do indivíduo, né? Que é a expressão dele. O homem é a medida de todas as coisas, né? Ou seja, quem determina o que é verdade e o que é mentira sou eu, né? E a minha habilidade racional de desenvolver explicações para mim e para os outros, né? De que aquilo que eu penso é verdade ou é mentira. Não é que não exista a verdade, né? O sofista está pegando mais no sentido assim de que a verdade é algo tão difícil de você ter certeza de que você chegou nela, que eles começam a se apegar pela aparência da verdade, né? Aquilo que aparentemente é verdadeiro. E aí entra, né, para você trabalhar com a aparência, né, entra a teoria do discurso, a teoria da retórica, né, que aí os sofistas vão desenvolvê-la filosoficamente de braçada. Então o Protágoras, ele apesar de assim, ele tem lá uma certa ética, né, no comportamento dele, né, ele é um mestre, né, da arte de propor, né, discussões dialéticas, né, ou seja, toda preposição posta, ela tem uma antítese que pode ser proposta também, né, o contrário dela, né, e aí você pode então ir burilando, construindo argumentação por meio, né, desses opostos até você chegar em algum lugar assim tipo de discussão para convencimento um do outro, né? Mas aí nós vamos numa escada, né, numa escalada de produção de sentidos cada vez mais relativistas, né? E o Gorgias, ele vai ser então um degrau a mais, né? O Gorgias, ele vai viver muito, né? Olha, ele vive 105 anos, né, cara? O padrão da época é assim, quase que o cara era imortal, né? O cara morria com 40, 50 anos na época dele, né? O cara viveu 105 anos, né? E ele tem um interesse muito grande por retórica e dialética, né? Que já são temáticas bem voltadas aí já ao meio sofístico, né? E um dos trabalhos mais notáveis dele é essa questão da paradoxologia aí, né? O que é a paradoxologia, né? São doxologias que estão diversificando, né? Diversificadas, ou seja, trabalhar com opiniões diversas, né? Opiniões diferentes sobre o mesmo tema. De maneira que a opinião vai ganhando cada vez mais o estatuto de verdade, né? É aquela questão da doxa e da aletheia, né? Cada vez mais a sofística vai não acreditando que seria possível você chegar na aletheia. E aí, então, ela vai cada vez mais supervalorizando, né, a opinião, o senso comum, baseado na capacidade de convencimento, como o elemento que iria substituir a aletheia. Né? E aí, então, essa noção da paradoxologia, né? Ou seja, as doxas, né, as opiniões, serem colocadas todas em paralelo. Né? A troca de ideias, né, a troca de percepções sem um comprometimento com uma verdade absoluta. Né? Só dados assim mais biográficos dele, né? Também ele, assim como o Protágoras, também viajou por quase toda a Grécia, né? E essa é uma característica muito grande dos sofistas, porque eles vão de cidade em cidade vendendo, né, os seus serviços de retores, né? De advogados, de políticos, né? De treinamentos, os coaches da época, né? Claro que é um coach bem elaborado, mas é um coach da época. Então, quando os serviços dele ficam insustentáveis numa cidade, porque ele acaba fazendo só inimigos, né, ou não tem mais ganhos, ele vai para a cidade, né, e aí vai viajando, e vai conhecendo muita gente, né, conhecendo muitas culturas, muitas constituições de leis, né, muitos costumes, o que faz com que eles tenham uma visão muito ampliada da realidade humana, né, isso é uma coisa muito positiva. Ao invés de nascer, viver e morrer no mesmo lugar, e aí ter a sua cosmovisão limitada, né, pelo aquele ambiente, né,
eles percorrem vários locais diferentes, né? Então dá a eles uma ideia de relativismo cultural muito grande, né? De que aquilo que é estranho para um povo, para outro povo é comum, e aquilo que é comum para esse povo é estranho para o outro, né? Então isso amplia muito a discussão ética, né? Por quê? Porque muitas vezes nós consideramos ético aquilo que a nossa cultura fala que é ética, né? E aí a gente não vê que é possível que isso que é ético aqui seja diferente na outra cultura, né? E na outra cultura eles podem até ter um comportamento melhor do que o nosso, né? Então essas viagens, né, que os sofistas fazem são muito importantes para criar essa visão mais ampliada de aprender com o outro, né? E de relativizar os padrões sociais, culturais, né, morais, legais da própria cidade, né? De repente lá a cidade X lá, eles têm um sacrifício para um deus específico para poder ter a colheita no ano que vem. Aí você vai para outra cidade, lá eles não têm sacrifício humano, lá eles fazem só uma oração para o sol, né? Aí você fala, bom, não precisa sacrificar, né? Afinal de contas, se eles lá não sacrificam e tem colheita boa, né? A gente não precisa também, né? E aí você vai criando, né, esses mecanismos para poder ir relativizando, né? E até criando aquilo que nós chamamos de cosmopolitismo, né? Que é essa ideia, né, essa visão mais abrangente da realidade, que faz com que a gente não fique tão pregado, né, na limitação da nossa própria cultura. Hein, Isaac, eu escuto falar, nego muito falar em niilismo, eu tô vendo aqui nele, aqui, né, Gorgias, o niilismo, entendeu? Isso. Ele vai ser um dos primeiros a propor o niilismo como uma postura filosófica, né? O que é o niilismo? O niilismo tem várias significações, né? Então vamos pensar assim. Se você pegar um dicionário, né, hoje, né, e abrir lá, niilismo, né, a primeira significação, né, a primeira sentido, né, vai ser o do cara que não acredita, o cara desesperançoso, né? Cético. Não acredita que existe verdade, que não existe sentido na vida, né? Então é o cara que não tem esperança, né? Às vezes porque você perdeu a esperança, porque você foi vivendo várias situações, né? E aí foram te deixando meio assim, desgostoso com a vida. Aí você tem o niilismo, que é no sentido, por exemplo, do Nietzsche, que é outro totalmente diferente, né? Só que Nietzsche é mais para frente, né? Nietzsche é 1900, né? Pois é, bem aí mais pra frente. O Nietzsche tem um sentido assim, que o niilismo do Nietzsche no sentido de que ele chama de niilista todo e qualquer pessoa ou grupo que acredita que é possível um mundo melhor do futuro. Então, assim, comunista, capitalista, cristão, religioso, qualquer um que acredita num mundo futuro, Nietzsche fala, esse é niilista. Por quê? Porque o futuro, para o Nietzsche, né, o mundo futuro não existe. Nietzsche acredita no eterno retorno, né, que tudo é sempre igual, portanto, deixar de viver a vida hoje para ganhar alguma coisa num futuro que não existe, é para ele niilismo, né? Então aí você vê, né, é diferente, né? A figura do niilista clássico o religioso, ele não é niilista, o niilista é o desesperançado. Para o Nietzsche, o religioso é niilista. Por quê? Porque ele acredita numa falsa esperança, que não existe. E aí você tem mais pra frente um pouquinho o Sartre, né? O Sartre também vai trabalhar com o niilismo, né? Mas qual que é o niilismo do Sartre? O niilismo dele é o niilismo inicial. O Sartre fala assim, nós não nascemos para coisa alguma, né? Nós nascemos para nada. E aí nós construímos a nossa história e no final dela, o que sobra da gente, que é a nossa memória, né? Isso que nós fomos, né? É o que a gente conseguiu construir. Então, o niilismo do Sartre é um niilismo de nascimento, né, de origem, e não de destino, né? Então, o termo niilista, ele pode ser utilizado de várias maneiras. E para o Gorgias, o que era o niilismo? Para o Gorgias? O Gorgias acredita que não existe uma verdade estabelecida. Ou seja, não existe uma razão, uma teleologia, né? É isso que ele está falando. Uhum. Não existe teleologia, não existe finalidade para as coisas. Para que eu nasci? O Gorgias vai falar, para nada. Você nasceu por uma causalidade, né? Por uma causalidade. O universo não precisa de você. E se você também desaparecer, o universo vai bem, obrigado, e você não significa nada para o universo. E nada, né? Nada significa nada, né, para ele, né? Então é nesse sentido, né? O termo nihilista vem do latim nihil, né?
significa nada, né? Do nada, né? Da onde vem lá a tradução latina, né, do Jerônimo, né? Ele traduz lá o Gênesis, né? A criação ex nihilo, né? Nihil, ou seja, vindo do nada, né? Então a ideia do niilismo aqui é essa, né? É a não acreditar que exista uma finalidade para as coisas. É contra isso que o Aristóteles vai propor a sua filosofia, né? A filosofia do Aristóteles ela é totalmente teleológica, totalmente. Assim, tudo que existe possui finalidade. O que você precisa descobrir é as 4 causas dessa finalidade, né? A causa primeira, a causa material, a causa formal e a causa final, né? Então, isso vai desenvolver, né, toda uma filosofia para entender a razão de existir de cada coisa no universo. De cada coisa. Por Aristóteles é assim, nada, nenhum pensamento, nenhuma imagem, nenhum produto da imaginação existe sem um propósito. Né? É isso que o Gorgias está falando aqui. Não existe propósito para nada. Beleza? Beleza. Tranquilo. Beleza. Beleza? Essa parte aí do Nil, não sei se vocês vão lembrar o pessoal aí que vê documento, pelo menos na infantaria tem muito documento escrito isso, essa coisa aí, Nil, N-I-L, significa nada. Igual nada, né? Aí, Em latim é N-I-H-I-L, nihil, né? É nada. O nosso aqui, por exemplo, tem um item, aí na frente do item tem Nil. Sério mesmo que Nil vem preenchi o livro, isso? quando eu preenchi livro de serviço aqui, que não tem nenhuma ocorrência, eu coloco Nil. É isso aí. É isso aí. Nada. Faz 19 anos que eu tento descobrir o que significa isso. Pronto, aprendemos agora. Aprendi agora. Não, eu sabia que era nada. Eu escrevia Nil e não que sabia. Do niilismo, não. Não, eu sabia que era nada, mas não sabia o que significava o N, o I e o L. Já valeu a aula de hoje, já. Né? Agora vem de niilismo, então. Que isso, hein? Ó. Dá isso só pro recruta. Você vai colocar Nil aqui do latim. Aí tem então, né? Então a obra filosófica dele, né? Mais importante, né? O texto, né? Mais importante mais importante não, é o único, né? Que a gente conhece, né? Que é um livro chamado Sobre a Natureza. Se vocês lembrarem das nossas aulas passadas, vocês vão lembrar que quase todos os filósofos pré-socráticos escreveram um livro chamado Sobre a Natureza, né? Tanto, né? O Leucipo, Demócrito, o Anaximênides, todos eles escreveram um livro, e todos eles escreveram um livro chamado Periphysis, né? Sobre a natureza, né? Só que aí o Gorgias, ele coloca um subtítulo, que é sobre o não ser, né? E é claro, contra quem ele está falando aqui, né? Contra o pensamento de Parmênides, né? Que afirmava a existência do ser, né? Se você acredita em Parmênides, você acredita na finalidade das coisas, né? Ou seja, que o ser, que é a inteligência, né? Ela organiza o universo com uma pretensão, com uma razão de ser, né? E como o Gorgias não acredita nisso, ele faz uma brincadeira no título ali, né? Brincadeira não, né? Ele coloca ali uma provocação, né? Ele fala, o meu livro é sobre o não ser, né? Como é que você vai falar sobre o não ser, né? Não acreditando que exista finalidade para nada. Dentro do pensamento parmenidiano, esse livro não falaria sobre nada, né? E dentro do pensamento do Gorgias, fala assim, não, esse livro fala sobre a impossibilidade de se provar que existe finalidade para as coisas. Então, aí é uma inversão aí do pensamento parmenidiano, né? Principalmente do pensamento parmenidiano que vem por meio de Melisso. Lembra que o Melisso foi o terceiro, né? Você teve lá o Parmênides, o Zenão e o Melisso, né? O Melisso foi o terceiro, aquele que fez que desenvolveu melhor, né, o pensamento de Parmênides, né? Ilimitando, né, o ser, tornando o ser um princípio ilimitado, né? E dando a ele categorias do não criado, né, não eterno e temporal, né, atemporal e tal, que a gente viu lá na aula de Melisso, né? Ser sua infinidade, o ser, sua eternidade. Aquelas categorias que a gente... Né? Perfeito, isso aí. Aquelas categorias que hoje a gente aplica a Deus, né? Que na verdade são categorias que vieram do pensamento do Melisso, né? Que é um desenvolvimento do pensamento de Parmênides. Lembrando que o Zenão, ele só falou sobre os paradoxos, né? Ele não desenvolveu a teoria do Parmênides. Ele só propôs
ideias prova, né? Ideias prova para demonstrar... As demonstrações por absurdo das teses, né? Isso, perfeito, né? Que são os paradoxos, né? O que o Melisso faz é desenvolver teoricamente, né, o pensamento do mestre dele, né, do Parmênides. Aí, nesse ponto, ele é bem interessante para o cristianismo, né? Porque a gente acaba usando, né? Parte da fala dele aqui, né? Muita coisa usa. Aí temos aqui, né, o niilismo do Gorgias. Só um minuto, pessoal. Amor, tô dando aula aqui. Namorada ligando. Isso aí. Tchau. Dá o tchau, devolve. Mas depois eu apanho. Então, o niilismo do Gorgias, então, né? Então, enquanto o Protágoras, né, ele parte de um relativismo individual, né? Lembra disso na aula passada, né? Relativismo individual, né? Ou seja, a verdade é relativa ao indivíduo. Uhum. O Gorgias fala, não, a verdade não é relativa a ninguém. A verdade não existe. Ele vai, então, a um paroxismo, né? Assim, ele vai a um extremo, né? Não, não existe verdade possível de ser percebida, porque não existe razão para a qual as coisas elas existem. E aí ele vai dizer o quê, então? Que qualquer coisa que você fale que convença pessoas do que o que você está falando tem uma aparência de verdade, já é o suficiente. O Gorgias não acredita que exista uma verdade, exista a essência das coisas. Ele acredita que tudo que existe é discurso, é só narrativa. Você pode pensar assim, né? Como aplicar o Gorgias nos dias de hoje? Por exemplo, né? Quando um repórter, né, ele vai lá, ele vai escrever uma matéria sobre qualquer fato, ele pode escrever do jeito que ele quiser. Inclusive, escrever o contrário do que o fato está falando. Isso é Gorgias, né? Isso é o sofisma do niilismo gorgiano, né? Que é o que mais tem hoje na redação jornal, né? E de montão. E aí tem vários processos, né, que vão se aprimorando durante a história, né? Por exemplo, um livro muito importante para ver o niilismo gorgiano, né, é o livro do George Orwell, lá, o 1984, né? Eu tenho ele. Tem lá uma comissão, né? Uma comissão da verdade, né? É o Ministério da Verdade, né? Que ele produz fatos históricos, né? E aí ele vai modificando os fatos históricos à medida em que o governo precisa desses fatos novos, né? Uhum. Não há verdade, né? Não há verdade. Você não pode confiar em nada. Tudo é niilista. Então o que você faz? Você acredita naquilo que é dito e discute com aquilo que é dito com outros diálogos, com outras narrativas que fazem sentido. Sentido não histórico, não verdadeiro, mas sentido emocional, sentido discursivo, sentido de debate, né? Então o tratado... Guerra de narrativa. Isso, né? Os sofistas são isso, né? Principalmente a erística que vai vir depois do Gorgias, né? É isso, é uma guerra de narrativa, uma guerra de discurso, de diálogos. O que você quer? O que você quer com isso? Não, eu quero poder, né? Eu quero convencimento, eu quero o aplauso, eu quero a fama. Mas e a verdade? Não, a verdade não existe, pô. Né? Em história, isso aí nas primeiras aulas de história lá na faculdade você aprende isso, né? O fato histórico não existe. O que existe é a interpretação do fato. Você vê, né? Isso é niilismo, né? Isso é gorgiano, né? Assim, fulano matou ciclano. Não, fulano não matou ciclano. Dizem que fulano matou ciclano. E aí, o que é dito pode ser digito ou pode ser redito de outra forma, né? Então, é isso que ele está falando sobre o tratado do não ser, né? Ou seja, as coisas não são o que são. Elas são aquilo que a gente quer que elas sejam, né? É um tratado sobre o niilismo, né? E aí, nesse tratado, né, no livro dele sobre a natureza, né, que é um libelo a favor do niilismo, ele vai propor 3 teses fundamentais, né? A primeira tese é essa aqui, né? O ser não existe, né? Tese 1, o ser não existe. Ou seja, se o ser não existe, o que existe para ele é o nada, né? Lembra que essa é uma discussão que está lá no Parmênides, né? O nada não pode existir, por quê? Porque o ser existe.
Se o ser existe ou não ser, não pode existir. Portanto, sempre há o ser e nunca há o não ser. Quando o Gorgias vai dizer que o ser não existe, logicamente ele está falando que existe o não ser. E o não ser aqui é o nada. Né? O nada, tanto no sentido moral, como no sentido epistemológico, que é o que mais interessa para o Gorgias. Né? Então, no sentido epistemológico, não há por que nos preocuparmos em buscar comprovações sobre a verdade, e sim narrativas. E no sentido moral, é de que nenhum dado da moralidade é um dado fixo, absoluto, parado, né? Mas são dados que estão sempre em modificações a depender do contexto dos desejos das pessoas, né? E do que elas entendem por certo e errado. Vamos dizer assim, no Brasil, no ano de 1943, por exemplo, o adultério era considerado crime, né? Crime com pena de retenção de 6 meses, né? Para o adúltero que foi acusado, né? Hoje, adultério não é mais crime, né? Ou seja, é a demonstração do pensamento gorgiano, né? Por que era crime antes e não é crime agora? Porque a gente quis que não fosse mais. Né? O direito, né? A sociedade, ela se desenvolveu, né? Ela mudou, e aí a lei mudou. Aí ele fala, tá vendo como não existe verdade nas leis? O que existe é só conveniência, né? Então isso aqui é uma coisa muito perigosa que ele está falando, né? Para a cidade, né? E para a moralidade também, né? E o que ele está falando é o seguinte: tudo aquilo que nós entendemos por certo e errado só são certo e errado porque um grupo de pessoas muito grande, muito significativo, afirma que é. Então, se esse grupo de pessoas não está olhando, não está vendo, se você pode fazer escondido, você pode simplesmente se convencer daquilo não é errado. Imagina, né, assim, pedofilia é errado, né, moralmente errado. Mas e se eu pegar a criança e ninguém vê? Se ninguém está vendo e eu posso me convencer que isso não é errado, então, você entende, né? Esse é o problema, né, do niilismo do Gorgias. E ele abre margem para todo tipo de imoralidade, né, para todo tipo de vício, né, de vício de comportamento. Esse cara é maluco, né, não? Então, ele está testando, né, aqui os limites, né, da possibilidade do discurso, né? Agora, sim... Mas do jeito que você está falando, por exemplo, eu acredito numa mentira e para ele essa mentira tá ok. Você deu exemplo de jornalismo aí. O que é mentira? Eu escrevo o que eu quiser. Porque a mentira é contrária à verdade. Você vai falar, verdade não existe. O que existe é uma forma de contar a história. Então, mentira, na verdade... Mentira é uma outra verdade que ninguém acredita. Você entendeu para ele? Para ele, né? Ou seja, você tá falando uma coisa, o outro tá falando outra, os dois falando duas coisas contrárias. Mas isso são fatos não concretos, por exemplo? Igual você deu o da pedofilia, todo mundo sabe que isso aí é prejudicial à criança. Todo mundo sabe, mas o cara, você pode se convencer de que não é. Tá. Agora, assim, então ele é maluco mesmo, eu tô certa. Ele tá falando, mas assim, quando você fala que ele é maluco, né? Você pode cair no erro de achar que ele tá errado do que ele tá falando. Não tá errado. Assim. Mas ele não tá errado, por quê? Porque funciona, né? Na prática, na realidade, funciona. Então, na análise dele, do comportamento e da psicologia humana, ele tá falando, cara, nós dizemos que existe verdade aqui na cabeça. Mas na nossa prática da vida, por vezes, nós agimos como se essa verdade aqui da cabeça nem existisse. Entendi. Calígula que diga aí sobre as criancinhas, né? Por exemplo, né? Olha o exemplo. Nós somos cristãos. Nós não dizemos que Deus existe, que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas quantas vezes a gente age como se Deus não existisse? Infinitas vezes. Né? Ou seja, ele está falando, cara, essa verdade que você está falando que é verdade, isso aí é só uma coisa uma mentira que você se convenceu dela. Porque a tua vida prática demonstra que você não acredita nisso. Entende? Olha o poder do discurso do Gorgias, né? Ele está apelando para quê? Bem poderoso isso. Ele está apelando para a realidade, falando assim, na realidade isso aí não existe, né? Agora, qual que é o problema disso, né? Que é a loucura que você está falando, né? É do cara agarrar esse discurso, né? E aí ele se entregar a todo tipo de devassidão, né? E aí ele destrói a sociedade. Mas o Gorgias não está preocupado com isso, né? Porque ele não acha que as pessoas vão fazer isso.
mas ele acha vamos dizer assim, que é divertido e interessante ver as pessoas. Aí o cara se entrega, mas hoje também tem, cara. Os chamados aí hipercalvinistas se entregam para o hedonismo, você pode chamar hedonismo, né? Mas para a devassa da vida, né? Os chamados hipercalvinistas, né? Porque, eu sou salvo mesmo, já sou salvo, sou eleito, então agora eu vou fazer o que eu quiser, porque de qualquer forma eu vou estar salvo. Esse é o entendimento deles, então é bem parecido, né? Tem uma relação aí, né? E não é só deles, né? Quer dizer assim, você tinha esse problema já na Bíblia, né? Tem um problema lá do pessoal falando assim, não, vamos pecar então, já que a graça veio, né? Hipergraça, pecar, né? Hipergraça, né? Isso aí está presente em vários movimentos religiosos cristãos na história do cristianismo, né? Vocês já viram falar do Rasputin, né? O Rasputin é aquele monge maluco lá do Império Russo, né? Da corte lá do último czar, né? O cara, ele fazia parte de um culto cristão ortodoxo que dizia assim, quanto mais você pecar, mais santo você é. Porque quanto mais graça você vai ter. Mais graça você vai superabundar. Exatamente, né? Então o culto, fazia uns cultos lá de orgia, né? De bacanal e tal. Ele falava, não, né? Vamos pecar, porque quanto mais pecado, mais santidade tem, né? E tem as igrejas hoje, agora, contemporânea. Vixe, deve ter também, né? Pensamento, sim. Mas isso é o quê? Isso é você assumir, né? O pensamento do Gorgias, né? Assumir esse pensamento e ir nele, assim, radicalmente, né? Então, nesse ponto eu concordo com o Fred, perdão, né? É maluquice, né? Mas no sentido de que ele está fazendo uma análise, ele não está tão errado assim, porque, na verdade, as pessoas vivem como ele está falando, né? Elas vivem como se não existisse nada depois. A gente age, né? E aí, mas por que você fez isso, cara? Olha, e o seu Deus, né, que reprova isso, né? E aí você fica com aquele negócio, né? Fala, putz, cara, parece que Deus não estava ali naquele momento na minha cabeça, né? Ou estava, mas mesmo assim eu quis fazer, né? Deus estava ali, né, na minha cabeça, mas eu quis pecar mesmo assim, né? E aí você fala, bom, que crença é essa sua, né? Que mesmo tendo consciência da verdade, ela executa, né, o errado, né? Então é nesse sentido que ele está propondo aí a primeira tese dele, né? A tese de que o ser que você acredita ser, ele na verdade não existe. Você que acredita nele, mas ele não existe como ser de fato. Ele não na verdade não existe nada, né? E aí ele vai falar, né, que com efeito, né, os filósofos que falaram do ser determinaram-no de tal modo que chegaram a conclusões que as anulam reciprocamente, de modo que o ser não pode ser nem uno, nem múltiplo, nem criado, nem gerado, e portanto será nada. Então, assim, quando você fala, né, que existe um ser, né, um uno, ou o múltiplo, né, o uno que é o ser lá a partir da categoria dos Miletos, né, do esquema de Mileto, né, ou o múltiplo, que é da categoria dos Demócritos, né, categoria lá dos atomistas, né, ou o incriado, o não gerado, né, na categoria dos parmedianos, né. Ele está criticando todos os filósofos que vieram deles. Assim, todos eles falavam que existia alguma coisa, mas a partir do momento que você fala que existe, né, esta coisa, ela deveria dar sentido para a vida. Mas o sentido não vem. Ou seja, a realidade não vem com sentido. Ela vem sem sentido nenhum. Por isso que ele fala, não tem como esse ser, ele ser realmente, né, ele existir de fato, sendo que na prática da vida humana, ele não aparece. Né? Na prática que eu falo, é na prática natural da vida humana. Né? Os humanos vivem naturalmente como se não houvesse nada. E ele vai falar, isso é o mais próximo possível da verdade. Né? E quando que a gente começa a pensar que existe alguma coisa? Quando a gente cria uma cidade, aí cria leis, cria religião, cria mecanismos de controle. Aí sim, a gente começa a acreditar numa fábula, a fábula de que alguma coisa existe, quando na verdade qualquer um sabe que não existe nada. Né? Segunda tese dele, né? Se o ser existisse, né? Ele falando, olha só, isso aqui vai dar bem interessante isso, né? Se o ser existisse, ele não poderia ser cognoscível. O que significa cognoscível aqui, né? Conhecido. Então, o que está falando, se o ser que o Parmênides dizia que existe, né? Existia. Se ele existisse, como eu poderia conhecer esse ser? Como eu poderia conhecer? Bom, eu só poderia conhecer esse ser se eu pudesse conhecê-lo totalmente, plenamente. Então, se eu soubesse dizer onde ele começa e onde ele termina. Porque eu não posso afirmar saber alguma coisa se eu não consigo nem localizar essa coisa.
Cara, é meio bruto também, viu, mano? Então ele fala assim, ó, se o ser existe, você não sabe nada sobre ele. E se você não sabe nada sobre ele, tudo que você fala sobre ele é errado. É Cara, não só é tão ideia bobo sua. assim não também, hein? Pois é, né? E aí você pode transpassar isso para a nossa religião novamente, né? Ou seja, se Deus é como você disse que ele é, que direito você tem de dizer que você sabe alguma coisa sobre ele? Ah, não, mas eu sei porque está na Bíblia. Mas a Bíblia, ela dá conta de falar quem Deus é? Ou ela dá conta só de falar coisas sobre Deus? Ah, então ela dá conta de falar coisas sobre Deus. Então você sabe alguma coisa sobre Deus, mas você não sabe Deus. Você não conhece Deus. Por quê? Porque ele é simplesmente impossível de ser conhecido. Ah, porque ele não existe? Para Gorgias, sim, né? Mas eu posso usar o pensamento do Gorgias para dizer, não pode até não ser, porque ele não é, pode até não ser, pode até ser que ele exista. Mas o fato é que a sua mente não consegue abarcá-lo. Por isso, você não pode afirmar que ele existe. Por quê? Porque você não consegue conhecê-lo plenamente. Então, para provar essa afirmação, né, o Gorgias procurava impugnar o princípio de Parmênides, segundo o qual o pensamento é sempre só pensamento do ser e não ser impensável. Então, assim, Parmênides vai falar assim, por que existe o ser? Porque eu não consigo não pensar em nada. Toda vez que eu paro, eu falo, vou pensar em nada, eu estou pensando em alguma coisa. E quando eu falo nada, esse nada já é alguma coisa, já é uma palavra, né? Já é um conteúdo. Aí o Gorgias vai falar assim, bom, você consegue pensar em coisas que têm um laço na realidade, mas que são inexistentes. Por exemplo, você pode pensar numa carruagem de carros que está andando sobre água, oceano. Daí uma prova de que você pode pensar em algo que não existe, né? Você pode pensar em coisas que não existem. Mas também você pode pensar em coisas que não têm nenhum laço na realidade. Ele dá exemplo da quimera, né? Por exemplo, uma carruagem, você vê uma carruagem. O mar, você vê o mar. E aí você conecta essas duas imagens para fazer, né? Para fazer uma carruagem andar sobre o mar. Mas quando você pensa, por exemplo, em um ser totalmente ficcional, esse ser ele não é uma conexão de elementos que você percebeu na realidade. Ele é uma criação totalmente arbitrária da sua mente. E aí o Gorgias pergunta, de onde veio, né? De onde veio a referência desta imaginação? Aí a pessoa fala, não, veio do nada. Tá vendo como o nada existe? O nada existe porque ela veio do nada. E o que é esse pensamento que você propôs agora? É o nada. Ela é um aspecto do nada. Então ele não é um ser em si. Ele é uma forma de manifestação do nada para Gorgias, né? Daí o Gorgias faz, né, uma separação entre ser e pensamento. Eu posso pensar em coisas que não existem, e o fato de eu pensar em coisas que existem ou não existem não diz nada sobre a realidade do ser. Só diz sobre o ato de poder imaginar coisas que não existem. Aí vai dizer, bom, então Deus existe? Bom, o Deus que você imaginou, ele existe somente na sua imaginação. E na sua imaginação ele é uma quimera. Ele é um produto de uma fantasia humana que não tem nenhuma relação com a realidade. Por quê? Porque se tivesse relação com a realidade, todos os seres humanos reconheceriam esse Deus de imediato. E como eles não reconhecem, isso só pode ser fruto da imaginação de pessoas diferentes que vão criando e compartilhando essa imaginação e aí desenvolvendo uma ideia de um pensamento coletivo. Poderoso o pensamento dele, muito poderoso o pensamento dele. O pensamento dele é bruto mesmo. É poderoso, né? Ainda mais você pensa assim, né? Ele está falando isso para um público, né, de 300 anos antes de Cristo, né? Isso aqui, cara, é uma coisa assim que as pessoas ficavam apaixonadas por ele, né? Apaixonadas pelo discurso dele, né? E o terceiro argumento, né, é que ele fala, mesmo que fosse pensável, mesmo que eu pudesse imaginar e entender, assim, na minha mente, né, o ser, Deus, por exemplo, eu não conseguiria exprimir em palavras. Aqui ele mata pau, né? E fala assim, olha,
eu posso dizer que eu conheço, sei lá, eu conheço o meu filho, né? Eu estou com o meu filho desde que ele nasceu até hoje. Eu vi todos os anos da vida dele. Eu conheço o meu filho. Aí você fala assim, não, então, muito bem. Então, você é capaz de dizer para mim quem é o seu filho de maneira total e absoluta? Aí você fala, não, você não consegue dizer. Você consegue dizer a partir daquilo que você sabe dele. Mas existe muita coisa no seu filho que você não tem palavras para poder descrever. E aí ele fala, bom, então se o ser existe, né? Assim como você disse que o seu filho existe, ele ainda seria um ser que não poderia ser exprimível por palavras. Portanto, todas as palavras que você diz sobre o seu filho, na verdade, não diz respeito ao seu filho, mas diz respeito à imagem que você tem do seu filho. Você está falando de você, não dele. É doido. E aí, o que acontece, né? Tudo o que eu digo é passível de ser dito. Simplesmente assim, né? Ou seja, eu nunca posso afirmar categoricamente nada. Só posso dizer que para mim é. E nem para mim eu acredito que é, porque é niilista, né? Ou seja, nem para mim, quando eu entro no sistema do Gorgias, né? Eu começo a duvidar daquilo que eu estou falando para mim mesmo. Mas será que eu mesmo sei de fato o que eu estou falando? E aí você cria, né, uma estagnação, né? Assim, você fica meio assim, meio com medo, né? De expressar ideias, né? E aí é que o Gorgias aproveita, né? Fala assim, ó, bom, já que é assim, então exprima qualquer coisa. Por quê? Porque tudo que você disser é tão válido quanto se você estivesse tentando falar a verdade. Ah, o meu filho é um monstro. Isso é verdade? Bom, é tão verdade como se eu dissesse que ele não é. Por quê? Porque como o ser dele é inexprimível, qualquer coisa que eu falar dele vai valer. E aí você tem, né, a figura do advogado aqui aparecendo claramente, né? Assim, é ele que aparece aqui, né? Ele fala assim, não, eu tenho o poder de, por meio do discurso, fazer com que um determinado fato com evidência, né, com elementos de crime, seja desconfigurado. Utilizando o quê? Utilizando essas categorias, né, de não acreditar no dado, mas de desconfiar que esse dado não é um dado de verdade, mas é apenas uma outra possibilidade de linha de raciocínio. Eu bati o carro. Peraí, você bateu o carro ou alguém bateu o carro em você? Eu bati o carro ou alguém fez você bater o carro? Olha como é que começa a mudar o raciocínio. Mesmo, hein? Você é doido, velho. Fala assim, ó, a mulher deu um tiro no homem. Não, foi o homem que fez a mulher dar um tiro nele. E aí você vai torcendo, né? Mas qual que é a verdade? Não importa, ué. Verdade é que convence. É o que convence. O que importa é o que você consegue falar. Por isso que os caras, você falou que os filósofos aí ficavam abismados com ele também, né? Sim, ele era assim, cativante, né? Porque não havia um discurso, né? Não havia um momento em que você não sentava na mesa com o Gorgias e você não saía dali, assim, encantado com a habilidade... Mas tem muito Gorgias aí dentro das igrejas, hein, mano? Vixe, mas olha, né? É escola, né? Isso é escola, né? É escola, é isso mesmo, você falou tudo, é escola, mano. É escola, cara. É escola, isso aí É escola. E eu vou te falar uma coisa, quanto mais simples é a pessoa, menos gorgiana ela é. Porque você tem que ter um pensamento, você tem que ter uma coisa assim meio elaborada, assim, né? Meio na malandragem, sabe? Para você ser um gorgiano, né? Aí que eu falo simples, assim, é a pessoa não sofisticada, né? Aí você pega, por exemplo, esses pastores, assim, que convencem qualquer um de qualquer coisa, esses caras são super sofisticados, né? Super sofisticados. Tudo carioca, cara, a maioria. Né? Malandrão, né? É. Mas é isso, né? Quer dizer assim, pro cara convencer, você estava bem conhecido, né? Do cara lá que convencia, né, as mulheres a transar com ele, né, lá na igreja, né? Pegando lá, né, texto e tal, né? Cara, o cara tinha uma lábia que ele convencia o marido a sair de casa para ele ir lá comer a mulher do cara. Aí e aí, cara, como é que ele fazia isso? Ele fazia isso usando os argumentos do sofística, né? Assim,
usando a malandragem aqui do mecanismo, né? É claro que daqui vai derivar o hipnotismo, né? A linguagem fria, né? O mentalismo, né? Todas essas questões, elas vão derivar dessa análise do discurso do niilista, né? Dos sofistas. Aqui é mais uma parte mais teórica mesmo, né? Menos prática, né? Mas é por aí, né? Então ele fala, né? Com efeito, a palavra não pode transmitir verazmente coisa nenhuma, que não seja ela própria, né? Ou seja, o que a palavra transmite? Aquilo que ela está falando, né? E ela pode, então, não está falando nada sobre a realidade, está falando só sobre ela mesma, né? Fulano matou ciclano. O que significa isso? Que fulano matou ciclano. Mas matou mesmo? Não. Aí é outros 500, né? Aí a gente vai descobrir isso, né? Então, um exemplo, né? Essa aqui é a expressão dele mesmo, né? Como é que alguém poderia expressar com a palavra aquilo que vê? Ou como é que isso poderia tornar-se manifesto para quem o escuta sem tê-lo visto? Com efeito, assim como a vista não conhece sons, igualmente o ouvido não ouve as cores, mas os sons. E diz o certo quem diz, mas não diz uma cor nem uma experiência. O que está falando aqui? Ó? Até os seus sentidos veem a realidade de maneiras diferentes. Com os seus olhos, você vê as cores, mas as cores não são vistas pelo ouvido. Portanto, aquilo que o ouvido ele adquire da realidade é um conhecimento. Aquilo que os olhos adquirem é outro conhecimento. E qual desses conhecimentos é correto? Nenhum dos dois, ou os dois ao mesmo tempo. Então, ele está colocando em xeque, né? Está colocando aqui em suspensão, inclusive as nossas experiências materiais da realidade. Né? É aquilo que o Groucho Marx fala, né? Que o Olavo cita, né? Você vai acreditar em mim ou nos meus próprios olhos, né? Ou seja, o Gorgias, ele faz você duvidar daquilo que você viu, ouviu. Então, Zac, era nesse ponto aí que eu ia chegar aquela hora. Quando eu falei de dúvida, era nesse fato concreto aí que você está falando também. Ah, certo. Entendeu? Certo. Eu só não completei o meu pensamento naquela hora. É isso aí, né? Ou seja, até do fato concreto, ele coloca você em dúvida. E isso Só que é o seguinte, né? Se esse fato concreto é a visão e for um índice de refração, quando você pega uma vara e coloca na água. Isso, perfeito. Aí ele vai dizer, ó, tá vendo como a visão não é um dado da realidade, ela é um dado relativo? É exatamente isso, né? Quer dizer, você leva uma pancada na cabeça, aí você fica ouvindo um pi, mas ninguém tá ouvindo, só você tá ouvindo. Bom, então, como é que você pode confiar no seu ouvido? Cara, vou te fazer O cara é bruto demais, ele é doido. Ele é da academia dos malandros, se fosse hoje. Pô, né? Ele é, né? Ele é o professor dos políticos, né? Dos advogados, né? Assim, na época, né? Mas é interessante, né? É interessante, é muito inteligente, né? Interessante estar investigando assim a mente humana de uma forma assim muito, muito realista, né? Eu acho que isso aí era revolucionário para a época também. Sim, né? sim. Até para nós hoje, né? Assim, você pegar, né? Nossa, cara, isso aqui é algo incrível, né? Se você pega, por exemplo, né? Eu não sei como que é hoje, né? Mas teve uma época, né? Que na Igreja Universal, vocês se repararam, né? Os pastores da Universal, eles tinham os mesmos trejeitos que o Edir Macedo tinha, né? Ainda tem ainda. Falavam com a mesma impostação de voz, né? Com as mesmas idiosincrasias, né? E aí, na época, eu lembro, né, que ela tava... tinha uma época que eles estavam vendendo, tipo assim, era tipo vender uma franquia da Universal, né? Eu queria abrir uma igreja universal, aí eu tinha que entrar em contato, né? Eu ia para São Paulo, fazia lá um curso de 2 semanas, 3 semanas, né? Onde eles iam me ensinar a como administrar, operar a igreja, né? E aí eles ensinavam tudo, inclusive a forma de falar, a impostação de voz, né? Ou seja, ele estava treinando você para você reproduzir o mesmo discurso que reproduzia lá, né? Ou seja, é uma escola sofística essa, né? Você não é ensinado a pensar, você é ensinado a reproduzir, né? Aqui do sofista tem uma pequena diferença, né? Que assim, ele está interessado em ensinar você a pensar como um sofista, mas ele quer fazer isso para ele ganhar dinheiro em cima disso, né? Não é para ele se comprometer com a verdade, não. E aí, então, ele vai discutir isso, né? Verdade, opinião e razão e retórica, né? Ou seja, né? O Gorgias, né, elimina a possibilidade de alcançar uma verdade absoluta, né, a aletheia,
E aí ele fica com a opinião, né? Tudo que vale pro Gorgias é só doxa. Aí ele vai lá e nega a doxa, falando assim, não, olha, mas a sua opinião, ela também não é assim verdadeira, né? Por quê? Porque os seus sentidos te enganam, né? Então ele vai falar, bom, a opinião, ela é a coisa mais pérfida que existe, né? Por quê? Porque eles vão dizer, por que a opinião é uma coisa mais pérfida? Porque a opinião, ela é algo que é dado sem uma estrutura sofística por trás dela. Ele vai falar assim, ó, quando alguém fala alguma coisa sem ter o conhecimento para sustentar aquela coisa que ele está falando de maneira sofística, isso é um lixo, isso não vale nada. Então, a mera opinião dada, ela não tem valor. Ela só tem valor quando ela está dentro de um interesse específico para uma determinada finalidade. Então, por exemplo, o Gorgias, né? Você nunca deve contar uma mentira ou falar uma verdade sem que essa mentira ou verdade esteja dentro de um plano enorme onde você já calculou as possíveis consequências da sua fala. Ô, esse nego é bruto demais, nego. Você é doido. Então é aquele cara, né, que tá assim, ele tá sempre 5 passos à sua frente, né? Ele tá falando uma coisa para você aqui, mas ele vai te pegar lá na frente já, né? Ele já tá pensando, ele vai vir por aqui, vai vir por lá, ele vai te cercando na linguagem, né? E aí você termina o negócio sempre caindo, né? Sempre caindo no mesmo jogo de linguagem, né? E aí, então, ele procura um terceiro caminho, né? O Gorgias, né? Falando, né? Que é o caminho da razão que ilumina os fatos, né? Mas olha só, que razão é essa, né? É essa capacidade sofística de calcular as variáveis do discurso. É essa a razão que ele procura. Ele fala assim, ó, o pastor subiu na igreja hoje, lá no culto hoje, e falou, eu estou aqui para confessar que traí a minha esposa. A pergunta que o Gorgias faz é, por que ele falou isso? Se ele falou isso só para dizer a verdade, o Gorgias vai falar, ele é um idiota. Mas se ele falou isso pensando em como aquela fala poderia desenvolver todo um ambiente para o benefício dele mesmo, ele vai falar, esse cara é um gênio. Ou seja, ele usou a razão dele. Ele pode usar isso, por exemplo, para se colocar numa situação de pecador e, assim, suscitar a pena, né, a dó, né, a paixão das pessoas e atrair mais as pessoas para si. O que acontece muito, né, do cara confessar pecados publicamente, não para ele, de fato, ser uma pessoa honesta, mas para ele ganhar, né, a simpatia das pessoas. Da mesma forma, você pode contar uma mentira publicamente com a intenção de, em determinado momento, ganhar alguma coisa com ela. O idiota, para ele, é aquele que fala as coisas sem pensar. Esse é o idiota. E então ele propõe, né, uma doutrina, né, a doutrina da retórica, que parte do pressuposto, né? Se não existe verdade absoluta e tudo é falso, a palavra, então, adquire uma autonomia própria, ou seja, o que eu falo não tem que ter laço na realidade. O que eu falo só tem que ter laço na minha intenção, no meu desejo, no meu objetivo, né? Independente do que ele é. E eu não preciso manter a minha palavra. Posso mudá-la a cada momento, mas cuidado para não mudar de uma hora para outra muito rápido. Mude aos pouquinhos, para que você possa convencer as pessoas de que você sempre acreditou naquilo que você acredita, naquilo que você está falando, mesmo que você tenha dito isso o contrário anteriormente. Então você vai meio que deixando a palavra com o que nós chamamos de categoria dúbia, né? Ou seja, de categoria de latência, né? Uma palavra, ela não vai significar só uma coisa, mas várias coisas. E você vai utilizar palavras vagas com a intenção de dizer, olha, não foi bem isso que você entendeu que eu disse. Se eu fosse do período desse cara, eu ia ser da equipe dele aí, mano. Com toda certeza, né? Com toda certeza. Sacanagem. Eu faço isso aí direto. A gente faz isso, né? Por quê? Porque a gente aprende isso na prática, assim, né? Na malandragem, né? O que o Gorgias está fazendo é falando assim, olha, eu sei o que você está fazendo.
Eu sei a técnica que está usando. Você não sabe, mas eu sei. Porque eu desenvolvi essa técnica aqui. Ele poderia pegar e escrever num papel e falar assim, olha, eu sei o que você vai falar daqui a 5 frases que você vai dizer. Mediante aquilo que você começou. Então, assim, ele é o cara que ele teorizou, né, sobre essa coisa que a gente faz na prática da malandragem, né? Então, a retórica torna-se para ele, né, a arte que desfruta a fundo esse aspecto da palavra, ou seja, né, podendo ser definida como a arte de persuadir. E é isso que é a filosofia para o Gorgias, né? A filosofia não é a arte de buscar a verdade, não é a arte de buscar o verdadeiro, mas é a arte de persuadir, né? E ele vai, assim, e na realidade isso aqui funciona, né? Não dá para dizer que não é verdadeiro o que ele está falando, né? Isso é verdade, hein? E aí surge, né, essa figura do retor. Quem era o político na época dos sofistas? O político, ele era chamado de retor. Retor da onde vem a palavra retórica, né? Ou seja, político é aquele que tem a arte da persuasão. E aí o Gorgias, ó, fala do Gorgias, tá entre aspas aí, ó, fala do Gorgias, né? O que é um retor? O que é alguém que é treinado na arte da política sofística? É aquele que é capaz de persuadir os juízes nos tribunais, os conselheiros no conselho, os membros da Assembleia Popular na Assembleia e, da mesma forma, qualquer outra reunião que se realize entre os cidadãos. Ou seja, ele está torcendo a justiça e a opinião pública ao seu favor. Esse é o filósofo para o Gorgias. Não tem virtude nenhuma. Pode até ser que você tenha a intenção de fazer o bem para a sua comunidade e usar esse poder da retórica para fazer o bem para o outro. Mas esse fazer o bem é o objetivo, entende? E você vai utilizar qualquer meio possível para alcançar esse objetivo. Mentir ou falar a verdade, dissimular, né, ou ser super honesto, vai depender do contexto ali, né? Do que for mais... Pode falar. Vai depender da missão a atingir. Perfeito, vai depender da missão, né? Matar, roubar, destruir. Bom, se for necessário, se a missão pedir, o importante é que a missão dada fosse cumprida. Essa é a ideia, né? E aí, ele vai falar assim, bom, mas se você conseguiu convencer alguém por sorte, vai falar, você é um idiota. Porque você não pode depender da sorte. Você tem que depender da sua habilidade, da sua capacidade como retórico. E quem vai te ensinar isso? Eu, o Gorgias, né? O Gorgias vai te ensinar a você convencer qualquer coisa, qualquer pessoa de qualquer coisa, em qualquer circunstância. Tô curioso para ver como Sócrates se debateu com esses caras, velho. É divertido demais, né? Por quê? Porque o que acontece, o que o Sócrates faz, né? O Sócrates, ele não deixa o cara desenvolver a narrativa no âmbito do discurso emotivo. Ele faz com que o cara responda perguntas. É um mais bravo que o outro, né, mano? Ou seja, o que ele faz? Fala assim, peraí, mas o que você quer dizer? O cara fala assim, não, olha, eu não abusei da pessoa. Peraí, mas o que é abusar? Ele já começa assim, porque o cara começa a ter que fazer tantas definições que ele não consegue dar conta de não dizer aquilo que ele quer dizer de fato, entende? Então é muito interessante, né? Porque assim, o Sócrates vai encontrar um filósofo, a gente vai ver depois dele, né, na aula que vem, né? Que é o Hipias, né? Aí o Hipias fala assim, Sócrates, eu aqui escrevi um discurso que é belíssimo, né? Aí o Sócrates fala, mas o que é beleza? Aí o Hipias fala, mas claro, você não sabe o que é beleza, né? Lógico, né? A beleza é como uma bela mulher, né? Uma bela ninfa, né? Aí só que fala, mas você acha que uma chaleira, ela é toda feita de ouro, incrustada de diamantes, é bonita? Ele fala, mas é lógico que é. E você acha que os cavalos do Egito, os cavalos da Espanha são bonitos? Claro que é. Mas eles são tão bonitos quanto a sua doce, virgem, mulher bela? Então você prefere... Você pegaria tanto a mulher, quanto a chaleira, quanto o cavalo? Não, peraí, Sócrates, depois a gente conversa sobre isso, né? E aí ele vai, né? Ou seja, né? Ele fala assim, ó, eu tenho um discurso bonito, mas
Você nem sabe o que é beleza, cara. Por que você tá falando que esse discurso é bonito? Né? Cara, é bruto, né? Mas você vê mais isso uma que o bruto Sócrates que o outro, falava. hein? O Sócrates usava, então, o processo que ele chamava de maiêutica, né? Com um procedimento anterior que é o da ironia, né? Ou seja, ele trazia as palavras para elas terem um sentido específico para quem está falando. E para quem está falando, né? Para quem está falando. Para ele poder falar a verdade, não. Para ele não conseguir falar a mentira depois. Para ele não conseguir torcer a realidade depois, né? Porque se você vai dando definições demais, você pode perceber, né? Pega qualquer malandro. Se você faz com que ele fale detalhes demais, ele se enrola. Aconteceu isso esses dias com eu e Edileno. O cara deu detalhe demais e começou a se enrolar. Aí. Lá. Exatamente. Né? Ou seja, quando você começa a explicar demais, a possibilidade de você errar é muito grande. Por quê? Porque se você só não vai errar se você pensou muito sobre aquele assunto e chegou a conclusões sólidas. Mas se você está naquele momento, né, construindo uma narrativa, você não pensou, de fato, nas consequências de cada palavra que você está falando, né? E aí, o Olavo novamente voltando, né? Quando você vai estudar filosofia, você tem que fazer o quê? Um voto de silêncio em matéria de opinião, até que você tenha investigado a coisa ao ponto de ter uma certa convicção para poder falar, né? O Olavo fala, por quê? Porque quando você fala sem ter essa convicção, a possibilidade de você ser pego na rasteira é muito grande, né? Que é o que acontecia com todo o filósofo sofista que encontrava com Sócrates, né? O Sócrates destruía os caras, né? Era brabo, hein? Fiquei curioso já para ver. Vou até adiantar o livro aqui. E aí nós temos, então, né, a doutrina gorgiana da arte, né? Então, o Gorgias, né, foi o primeiro filósofo que procurou teorizar, né, aquilo que hoje chamamos de valência estética. Essa é uma palavra muito importante, né? O que é valência? Valência, né, é valor, né? É o valor que nós atribuímos, né? É um valor que nós atribuímos a uma coisa que por si mesma não teria valor. Por exemplo, o que é a obra da Mona Lisa, né? O que é aquele quadro para alguém que está no meio do Ártico precisando fazer uma fogueira? Aquele quadro é combustível de fogueira, né? Você quebra ele, joga no fogo e você faz fogo, né? Mas para quem está lá em Paris, no Louvre, aquele quadro tem uma valência artística, uma valência estética, tem um valor, né, que está para além do objeto de uso, material e tal. Né? E onde está esse valor para Gorgias? Né? Olha, falando, esse valor da valência, ele está nos sentimentos que aquela obra ela produz em você. Ou seja, o valor das palavras não é a palavra em si, mas é o que ela produz de sentido, de significado, de sentimento em você. Por isso que hoje, por exemplo, né, esses movimentos sociais, eles usam essas palavras com pesos, né, muito grandes. Né? Por exemplo, ações afirmativas, dívida histórica, preconceito racial. São palavras, quer dizer, direitos humanos. Né? A favor das minorias. Minorias. Né? São palavras que elas, às vezes, não significam absolutamente nada. Elas não têm valor nenhum. Mas que elas estão permeadas de valência estética, permeadas de sentido. E aí, quem é que vai falar que é contra direitos humanos? Quem é que vai falar que é contra minorias? Né? Ninguém vai falar isso, né? Mas quando você deixou se enredar nessa palavra, você já perdeu o discurso. É o monopólio da virtude, né, cara? Exato. Você já está falando as categorias do outro, né? Quer dizer assim, né? Quando eu aceitei que os negros são uma minoria, eu já dobrei a minha cabeça para o discurso. Agora, o que ele falar do negro, eu não vou ter coragem de contradizer. Por quê? Porque eu vou estar atacando uma minoria. Né? Ou seja, ele usou a palavra de uma maneira maestral. Né? Ou seja, ele usou a palavra minoria para identificar um público que sofre de tal maneira que ninguém nem discute se esse público sofre ou não. Simples assim. Né? Muito já aceita, né? Com a retórica, portanto, né, a arte é moção de sentidos, né? O que é moção, né? É movimento, né, de sentidos, né? Mas, ao contrário da retórica, ela não visa a interesses práticos, mas ao engano poético em si e por si. Olha só, né? Então, eu falo assim, ó, no caso da retórica, há um interesse prático nessa arte.
que é sempre você conseguir convencer os outros daquilo que você quer. Agora, no caso de uma obra de arte, de uma poesia, ela não tem essa intenção. A obra de arte, ela é bonita quando ela movimenta os meus sentidos. Mas ele vai dizer, todas as vezes que uma obra de arte movimenta os meus sentidos, ela está produzindo em mim um engano que faz com que eu atribua valor a uma coisa que não tem valor. Por que que eu... Por que que um católico, ele se dobra diante do crucifixo com Cristo preso? Porque aquilo tem uma valência estética, tem um apelo estético que vem por meio da religião. Mas aí o Borges vai falar, e qual é a razão pela qual aquele pedaço de madeira com gesso é suficientemente poderoso ao ponto de fazer você se dobrar diante dele? Não, ele não tem poder nenhum. Então o poder não está nele. O poder está no sentimento que ele evoca. Portanto, esse sentimento, ele me convence de uma realidade enganosa. Daí aqui toda... Isso aí dá uma baita de uma pregação, viu, mano? Isso, né? Isso aí vale para qualquer coisa. Por exemplo, né? O militar, né? Ele escuta o hino nacional, ele põe em prontidão, né? Ele vê a bandeira e põe em prontidão. Quer dizer, isso é a arte do engano. É a arte do engano, né? Você foi enredado, né? Numa espécie de emoção ao ouvir ao hino nacional, que aí, inclusive, muitos patriotas, né, chegam a chorar ao ouvir o hino nacional, né? Que é uma arte do engano da arte, né? Do engano poético. E o Borges vai falar, quanto mais a arte enganar, mais arte ela é. Mais potente a arte é, né? Que é a arte da estética apatética, né? Ou seja, da arte de propaganda, né? Ou seja, quanto mais uma propaganda me engana, mais elevada é a potência estética dela, né? Por que a gente vê tantas propagandas de televisão e elas não vendem um produto, mas elas vendem um sentimento, né? Elas vendem uma emoção. Você pega a propaganda de Doriana, né? Qual que é a ideia da propaganda? É apresentar uma casa arrumadinha, mesa cheia de comida, a família, né? Todo mundo, as crianças arrumadinhas, cheirosinha, com roupa bonita, com carro bom na garagem, né? Ou seja, você não está vendendo... Vende emoções, né, cara? Você está vendendo uma estética, né? Você está vendendo um apelo, né, da emoção. Isso é o que o Borges está falando, ou seja, cara, a propaganda de Doriana é uma arte sofística elaboradíssima. Ela é o suprassumo da arte. Por quê? Porque ela consegue fazer você se encantar com um produto que é um produto tipo de comer, mano. Caramba, nego, então tá faltando filosofia mesmo antiga dentro da igreja, que hoje essa aí tá flutuando, né? Isso, Esse sofisma assim, aí na igreja tá forte. Sim, é difícil você achar alguém na igreja que tem consciência disso, sabe? Esse é o maior problema, né? Porque, assim, às vezes o pastor, ele é um cara bem intencionado, só que ele é totalmente sofística. Por quê? Porque ele aprendeu sempre a ser assim. Então não é maldade do cara, Não é maldade, não. É escola, igual você falou, que predominou foi essa escola aí. É isso aí, é escola, né? E aí, quando o cara começa a estudar o Borges, ele começa a ver, cara, eu sou assim, né? É nesse momento em que a elevação da virtude dele pode aparecer. Porque enquanto ele não faz esse raciocínio, né? Ele não consegue ver isso. Mas aí o que esse pastor faz? Ele vai e contrata um coach. Ele vai lá num congresso de pastores que vai ensinar ele a como ser mais e mais e mais assim. Você entende? Então ele cada vez mais está sendo mais enredado nesse negócio. Falta para ele o quê? Falta para ele essa visão crítica, né? Essa filosofia, né? Ele não tem, né? Por quê? Porque aí não dá dinheiro, não dá fama, não dá status, né? Dá perturbação da vida, né? Lembra que o Sócrates morreu por causa disso, né? Então, não, vamos ficar assim mesmo, né? Caguei, vou morrer. Caguei, né? Tenho comida boa na mesa, tenho viagem todo a cada 2 meses vou viajando para algum lugar, tenho carro novo na garagem, né? Vou ficar assim mesmo, né? E aí a coisa vai nesse sentido, né? E aí então ele vai dizer, né? E tal engano é evidentemente a pura ficção poética, né? Ou seja, o que a propaganda faz em mim, né? A ficção poética, né? De modo que Gorgias podia muito bem dizer que, nessa espécie de engano,
quem engana está agindo melhor do que quem não engana. E quem é enganado é mais sábio do que quem não é enganado. Olha só o que ele está falando aqui, ó. Quem engana de propósito age melhor do que aquele que não engana. Por quê? Porque aquele que engana de propósito, ele está usando a arte da enganação ao seu benefício. A arte da enganação para poder, né, produzir, né, uma obra, um sentimento estético. E quando você se deixa enganar, você experimenta aquela sensação. E aquela sensação é agradável para você. Por isso o Gorgias vai falar, você é sábio por se deixar emocionar por aquela obra poética. Ela tá te enganando, mas ela tá produzindo em você um sentimento bom. Você é sábio. Para você que não se deixa seduzir por essa obra, você é um idiota. Por quê? Porque você não experimenta as coisas boas da vida, que é justamente a sedução, que é justamente, né, o encantamento do mundo. Encantamento que é uma ilusão, mas é uma ilusão tão gostosa, né? Tão apetitosa, né? Aí ele vai falar, quem engana, ou seja, o poeta, é melhor por sua capacidade criadora de ilusões. E quem é enganado é melhor porque é capaz de captar a mensagem dessa criatividade, né? Então, se eu, por exemplo, eu vou decorar a minha casa, né? Eu coloco um quadro aqui na minha casa. Esse quadro, para mim, ele tem um apelo estético. Se eu não tenho nenhuma abertura estética, a minha casa vai ficar sem decoração nenhuma. Vai ficar um bloco, né, de tijolo com concreto só, né? Mas como eu posso produzir beleza na minha casa? Colocando coisas que são atrativas, né? Sei lá, né? Estante, sofá de uma cor que combina com a outra cor, né? A cozinha com o armário e tal, né? Isso tudo é o quê? É eu me enganando. Mas é eu me enganando e me satisfazendo com o meu engano. Assim, bom, isso aí é arte, né? De certa forma, ser enganado por alguns provoca um certo prazer, né, velho? Isso, exatamente. Um exemplo que eu vou dar aqui de um colega, né? Questão de relacionamento. Eu conheci uma possível namorada que ele achava que era namorada. E aí tá, eu, muito amigo dele, peguei e falei pra ele, cara, essa guria não... Vou te dar um conselho de amigo, porque eu sou teu amigo e eu percebi isso. Então, essa guria não gosta de você, cara. Ela quer o que você tem algumas coisas para proporcionar para ela. Sim. Entendeu? E é só isso que ela quer de tu, mais nada. Então, se eu puder te dar um conselho de amigo, é que você deixe isso de lado, entendeu? Despluga disso aí, porque você vai se enganar. Aí, beleza. Dei os conselhos para ele, depois, quando sair, ele mandou mensagem para mim, pô, Ed, mas não conversa nada com ela, com ninguém, não. Eu quero ser enganado. Perfeito. E no final, ele foi enganado. Mas foi enganado e feliz, né? Foi enganado sabendo que ia ser enganado. Né? É isso aí, né? Ou seja, isso que a gente hoje fala, cara, esse cara é um idiota. O Gorgias tá falando, não, esse cara ali aprendeu o que é arte. Isso é arte. Arte é você ser enganado por essas coisas. Né? A arte você tá lá na igreja, aí tá tocando uma música. Aquela música, ela te emociona, ela faz você orar mais, ela fala você, sabe, tipo, ter aquele encontro com Deus. Fala, cara, isso aí é engano. Mas, putz, cara, que delícia que é esse engano, né? Vai lá, deixa ser enganado, né? O Gorgias tá falando isso, né? Ou seja, se você fosse pensar criticamente os acordes da música, a melodia, a letra, talvez você fale, nossa, que bosta que é essa música, né? Comparação com outras, né? Mas não, você deixa fluir o negócio ali e você vai embora, né? Então, e a frase é essa aí, né? Deixa fluir, né? Deixa fluir e vai embora, né? Mas no pensamento desfruta, do Gorgias, né? O enjoy, né? Desfruta daquele momento. Né? Isso de certa forma, o que a arte tem que promover em você, né? Para o Gorgias, é claro, né? Para o não Gorgias, ideia... para o Pitágoras, estava tudo certo. Então, pro Pitágoras é outra coisa. A arte, ela é arte quando ela é harmônica, né? Quando ela é matematicamente discernível, né? Pro Gorgias, não. É quando você sente ela, né? Então, sei lá, né? A gente tem que discernir quando é do Pitágoras e quando é falsidade do Gorgias. Por exemplo, né? O funk, por exemplo. Esse funk de rebolar aí, né? Bom, isso não tem arte ali, cara. Não tem letra, não tem música, não tem nada. Harmonia, não tem nada ali. Mas tem o quê? Sedução, né? Tem essa mentira, né? De você mexer o seu corpo tem naquela prazer corporal ali, o prazer físico. E aí você a fala mentira assim, de você achar que aquilo é música.
para Gorgias, aquilo é arte. Mas não é nem música, eu acho que quem vai para isso aí não é nem a música em si, entendeu? Mas é o prazer que aquilo ali proporciona de enxergar um corpo. Não, mas, nego, hoje tá tão assim, evoluído, que eles estão falando que o funk é a música popular hoje brasileira. Nem entre falar realmente o que ser na essência, né? Aí mas é isso aí, né? Quer dizer, se você coloca hoje, o Gorgias vivo hoje, né? Aí você coloca, sei lá, né, uma música mais, assim, elaborada, né? Assim, sei lá, uma MPB, né? Um heavy metal. Pode ser até um heavy metal que seja assim, tipo Metallica, né? Metallica, Iron Maiden. Aí o Gorgias vai falar, cara, isso aí não toca na rádio. Isso aí as pessoas, elas não curtem isso. O que elas curtem? Elas curtem Anitta, elas curtem Luísa Sonza. Bom, isso é arte. Porque se as pessoas estão se deixando seduzir por isso, é porque essa arte é superior àquela. Ou seja, o funk para ele, o Anitta para ele, seria superior a Beethoven, pro Gorgias. Por quê? Porque o Beethoven não evoca mais em mim sentimento nenhum, mas a Anitta evoca. Entende? Olha como ele distorce, né, totalmente a ideia de arte como beleza de fato. Essa ideia de beleza, ela vai aparecer novamente com Platão e com Aristóteles, né? Mas a depender dele, era só relativismo puro, né? E niilismo puro, né? Só para terminar, esse aqui é o último dos mestres, né? E é rapidinho e curtinho ele, né? Nós temos esse aqui que é o Pródico, né? Ele aparece como um personagem dos livros de Platão. Ele não é... A gente não sabe se ele existiu de fato ou não. A gente não sabe, né? Ele é mais um personagem, assim, mas é possível, né? E aí nós sabemos da existência dele, das ideias dele, por meio das obras de Platão que falavam, colocavam ele como personagem lá, né? Como nos diálogos. Nas obras de Platão... Zach, quantos que foram? Foram 3. 3, né? 3. São 3 os mestres, né? Que é o Protágoras, da última aula, o Gorgias de hoje e o Pródico de hoje. Tá. Mas quando a gente terminar os sofistas, a gente vai fazer aquele resumo novamente, né? Que nem a gente fez com os pré-socráticos, né? Que a gente pega todos, né? Aí pega umas ideias gerais, assim, pra gente poder fechar eles com a ideia geral. Mas o que o Pródico vai propor? O Pródico vai propor o processo de sinomínia, né? Sinomínia. Que é um processo muito interessante, né? Então, assim, o Sócrates, né? O Sócrates, ele vai chamar o Pródico jocosamente, né? De maneira assim, né? Meio, né? Assim, sem ser verdade, né? Meio irônica, né? De ser o mestre, né? Mas por quê, né? Porque o Pródico, né? Ele tinha uma técnica que ele pegava palavras e utilizava palavras que tinham duplos ou triplos ou quádruplos sentidos. Ele fazia isso direto, né? O Pródico, né? Ele falou assim, ó, o discurso retórico, para ser bom, ele não deve usar palavras que tenham somente um sentido, mas deve dar palavras em sentidos amplos, né? Em largos sentidos. Por quê? Porque dessa maneira você consegue dizer várias coisas ao mesmo tempo usando a mesma frase. De maneira que se você for desmascarado em uma, você tem a outra que você falou que vai valer também. Então, por exemplo, né? Você fala assim, Deus me falou que vai chover hoje. E aí não chove. Aí você fala assim, mas ele não falou chover o quê? Vai chover alguma coisa. Por exemplo, vai chover bênçãos. Então... Muita gente usa isso, hein, mano? Isso aqui é típico, né, da linguagem fria, né? Você vai jogar uma coisa que tem vários sentidos para que a pessoa capte um dos sentidos e aí ela fala, tá falando isso, né? Isso aí que eu tô falando. Você, eu vejo que alguém aqui hoje tá com um problema financeiro. E é claro, né? Problema financeiro pode ser um monte de coisa. Ao invés de falar assim, ó, eu vejo alguém aqui que tá com uma dívida no banco. Problema financeiro pode ser o quê? O cara tá ganhando mal, o cara tá com uma coisa que ele quer comprar e que ele não consegue. Pode ser várias coisas, não precisa ser dívida especificamente. Aí o cara fala, você tem algum problema financeiro? Não tenho nenhuma dívida, não. Mas assim, não tem uma coisa que você quer comprar que você não consegue? Tem muitas coisas. Tá vendo? Aí, ó, falei? Tava certo. Então, é a linguagem fria, né? Que é o processo sinomínico, né?
E essa técnica, né, não deixou de exercer influência benéfica sobre a metodologia socrática, como veremos, tendo em vista a busca de o que é, ou seja, a essência das várias coisas. Né? Então, o Sócrates, ele gostava dessa ideia, né, de pegar as palavras com vários sentidos e usar essas palavras para que o interlocutor dele desse um sentido específico para ela. E assim ele criava o quê? Definições, né? O Sócrates, ele é um cara que ele criava definições não a partir dele mesmo, mas a partir da fala do outro. Então você fala aí, eu sei o que é beleza. Muito bem, então, mas o que é beleza para você, então? Aí ele forçava a pessoa a começar a criar sinônimos, né, de beleza. Mas espera aí, a mulher bela e o cavalo belo. Peraí, você está usando a mesma palavra beleza para duas coisas tão diferentes? Não é possível, né? E aí ele demonstrava que o cara não sabia o que era beleza, porque ele usava a palavra de várias formas diferentes, né? Então, quer dizer, ele está usando uma palavra sem precisão nenhuma de linguagem, né? Isso é o que Sócrates fazia para desconstruir a postura de sábio das pessoas. Porque o Sócrates dizia o quê? Que a pior ignorância é aquela que você não conhece, aquela que você não sabe que você é. Né? Que é o que todo mundo que ia falar com Sócrates era. Todo mundo que ia falar com Sócrates achava que era sábio. E o Sócrates falava, cara, eu acho que você não sabe. Eu acho que você não é sábio. Mas eu não tenho como dizer que você não é sábio. Eu só posso demonstrar que você não é quando você começa a falar e eu começo a demonstrar que o que está falando você não sabe disso. Daí o Sócrates vai falar, né? Só sei que nada sei. O que significa isso? É o Sócrates dizendo, eu me conheço como um sábio justamente porque eu não me arrogo saber as coisas. Diferente daquele que vem para mim achando que sabe e que sai da conversa comigo sem saber nada. Né? Bom, o pródigo tinha uma ética, né? Rapidamente, né? A ética dele deriva, né? De um conto mítico que é o dilema da encruzilhada, né? O dilema da encruzilhada é o seguinte, né? Hércules, vocês conhecem, né? O herói Hércules, vocês sabem que ele acabou cometendo um crime, né? Que ele matou a mulher e os filhos dele e foi condenado por isso, pelo rei da cidade, a desenvolver 12 trabalhos com o processo de purgação, né? Bom, o Hércules, então, ele é um personagem trágico na mitologia grega. E como todo personagem trágico, ele sempre chega numa encruzilhada onde ele tem que escolher de um lado ou de outro, né? Ou seja, escolher entre a virtude e o vício, né? Que são as duas categorias gregas, né? Vício e virtude. O que o pródigo vai dizer? O pródigo vai dizer que a virtude, ela não é outra coisa que não a utilidade. Olha o que ele está dizendo. Nada é virtude por si mesma. Tudo que é virtude só é virtude porque há uma vantagem em você fazer aquilo. Então, por exemplo, eu sou um policial. Se eu atiro em um bandido, eu posso transformar, e eu não precisava matar o bandido, mas eu quis matar ele porque, né, enfim, né, porque eu quis matar, eu posso transformar aquilo em uma virtude, ao invés de um vício. Em uma coisa que é ética, ao invés de antiética. Basta eu demonstrar a utilidade da minha ação. Você pode pensar assim, por exemplo, um pai vai lá e abusa sexualmente da filha. Aí ele vai falar assim para você, olha, antes eu fazer isso com ela do que qualquer um na rua. Ele acabou de transformar um comportamento assim, horroroso, né, hediondo, em algo que tinha uma utilidade. Né? A utilidade é a minha filha está num ambiente protegido comigo. Não há um ambiente melhor para ela perder a virgindade do que esse. É torpe, mas é isso, né? Quer dizer, é o torcer a ética em nome da utilidade, né? Que a gente chama isso de ética utilitarista, que vai ser desenvolvida mais para frente, né? Pelos filósofos utilitaristas do século XVII, né? Que é o Bentham, o Mills, né? E tudo mais. Mas hoje isso aí é largamente utilizado também, né? Quer dizer, por que você vai fazer um aborto, vai fazer o aborto?
Ah, eu vou fazer um aborto por quê? Porque eu não tenho condição de criar essa criança. Ué, isso é utilitarista, né? Isso é utilidade, né? Ou seja, o aborto, ele é eticamente aceitável, por quê? Porque é útil que ele seja aceitável. É útil para mim. Então ele torcia a ética nesse sentido. E por último, a sua teologia, né? Sua interpretação dos deuses foi originalíssima. Segundo o Pródico, os deuses são hipostatização, né? Hipostatização de hipóstase, né? Isto é, absolutização, essencialização do útil e do vantajoso. Em virtude da vantagem que daí derivava, os antigos consideram como deuses o Sol, aí não é Sol, né? O Sol, a Lua, as fontes e, em geral, todas as forças que influem sobre nossa vida, como, por exemplo, os egípcios fizeram em relação ao Nilo. Olha só o que ele está falando. Por que que Zeus é o Deus adorado pelos gregos, né? É o Deus dos céus. Porque os céus, é dos céus que vem a luz do sol, é dos céus que vem a chuva, é dos céus que vem a sombra, é dos céus que vem a lua. Então esse Deus, ele na verdade não existe enquanto Zeus, mas ele existe como princípio de utilidade. Porque os homens viam uma utilidade para o céu, eles passaram a adorar o céu. E assim criaram uma identidade para esse céu para poder adorá-lo de maneira mais eficiente. Adorar o céu significará, então, você observar o céu, né? E nesse ponto, essa observação torna-se útil. Útil para plantar, útil para colher, útil para fazer guerra, útil para fazer paz. Então, o princípio da teologia do Pródico é que nós acreditamos em coisas que são úteis para a gente. O que ele diria do Deus cristão? O Deus cristão é um Deus útil. Por quê? Porque ele livra a gente do sentimento de solidão, do sentimento de culpa, do sentimento de estar jogado no mundo. Então é lógico, nós vamos adorar esse Deus enquanto um elemento útil para aplacar essas nossas falhas, essas nossas angústias. E aí, a teologia dele vai sempre desenvolver, né, discursos sobre deuses que sejam discursos utilitários. Olha que isso não está muito diferente de hoje, não, hein? Nada diferente. Por exemplo, por que existe teologia da prosperidade? Porque é exatamente disso que o público precisava. É o que eu preciso, é o que eu quero, é a minha utilidade, é o que é útil para mim, né? Exatamente. Nós precisávamos de uma forma de fazer com que as pessoas acreditassem no próprio potencial que elas têm de produzir riqueza. Nada melhor do que fazer com que Deus tenha criado você para você produzir riqueza. Que Deus te abençoe nas riquezas. E que se você não é rico, é porque você não alcançou aquilo que Deus quer para você. Putz, cara, é um discurso extremamente útil. Ou seja, é uma teologia extremamente sofística, muito funcional, muito prática, né? Mas esse Deus da teologia da prosperidade é um Deus que, na verdade, é o próprio capitalismo, né? É o próprio capital incorporado numa absolutização divina. Né? Só que com uma roupagem que é uma roupagem cristã. Ao invés de adorar, sei lá, né, uma Coca-Cola, você adora uma Bíblia, mas que fala de um processo, né, fala de uma vida ética, que é a mesma vida ética que você ouviria em um curso de formação de empreendedores. Você muda os personagens dela, né? Isso. Você muda o personagem dela por quê? Porque é útil mudar o personagem também, né? É útil, né? Você chama com o mesmo nome, mas não dá as mesmas características. Perfeito, né? Perfeito. Você sabe, não sei se vocês sabem, né? Assim, um dos livros mais vendidos nesse ambiente de empreendedorismo é um livro chamado A Regra de São Bento, que foi criado pelo São Bento, né? Para poder ajudar os monges ao processo de meditação, de interiorização e de vida contemplativa.
E ele é utilizado hoje para você o quê? Para você ficar focado para ganhar dinheiro. Olha só que interessante. Um outro livro muito utilizado é A Arte da Guerra, do Sun Tzu, né? Tem A Arte aqui. da Guerra é um livro, Viu? então, é um livro de estratégia militar. 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 Chinês. Mas você pega aquele livro de estratégia militar e usa para quê? Para ganhar dinheiro. Né? Para o MMA. Você usa para o MMA, usa para o futebol, você usa para tudo. Exatamente, né? Ou seja, ela é útil para isso? É, então vamos usar. E se a Bíblia for útil para isso? Vamos usar também. Ó, eu li no Shin Tzu mesmo, da Arte da Guerra, para que ele ensina você, ó, mostre para o seu inimigo que você é fraco, de maneira que ele perceba a sua fraqueza, quando na verdade você está acumulando força para destruí-lo. Sim. E aí eu fui assistir uma luta do UFC, né? O cara deu um soco no cara e não pegou, né? Aí ele fez de fraco assim,